Pode abrir sua Bíblia em Atos, pegar o finalzinho do capítulo 9 e vamos estudar o capítulo 10. O tema do nosso estudo hoje é transpondo barreiras. Transpondo barreiras. Atos capítulo 9, versículo 32. Para quem ainda não tive a oportunidade, quem não ouviu, né? A Gilce já está em casa, tá? Teve alta hoje e está em casa, graças a Deus, né? 3 meses, vai fazer dia 20 agora de julho. Não, ia fazer 3 meses, dia 20 de julho. Ela deu entrada, a primeira entrada que ela deu foi dia 20 de abril. 3 meses quase. 2 meses e meio. Mas está em casa, graças a Deus. Então, gente, vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 32. E aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma tua cama. Ele logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantando-a e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Por enquanto, até aí. Queridos, o tema do nosso estudo hoje é transpondo barreiras. Nós vamos ver como que o Espírito Santo, para que o propósito de Deus seja cumprido, barreiras foram transpostas, foram saltadas. Barreiras que impediam o conhecimento de Deus de chegar em outros lugares, em outras pessoas, foram rompidos essas barreiras. Então, transpondo barreiras, e nós vamos ver que barreiras foram transpostas para que o Evangelho pudesse chegar além de Jerusalém, né? Atos 1:8 diz o que, gente? Diz que esse Evangelho vai ser pregado, né? O Espírito Santo, ele desce sobre a igreja para que a igreja seja testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Lembre-se sempre disso, que a chave de Atos é essa. O Evangelho, ele surge em Jerusalém, ele alcança a Judéia, alcança Samaria, são círculos cada vez maiores, tá? Jerusalém é o centro, é o epicentro. Judéia é a região maior. Samaria, mais ainda para fora, confins da terra. E você vai ver o Espírito Santo dirigindo toda a estratégia missionária para que o Evangelho saia de Jerusalém. E você vai ver que o capítulo 10 e parte do capítulo 11 é o capítulo assim, crítico, onde você vai ver uma reviravolta no livro de Atos.
é a partir do 10 que você vai ver uma reviravolta. Por quê? A partir daí, é os gentios que vão realmente começar a ser alcançados. É a partir dessa virada, transpondo barreiras. Tá bom? Primeiro nós vamos ver esses dois milagres que foram realizados pelo apóstolo Pedro. Veja aí que Pedro realiza 2 milagres. O primeiro deles se dá na vida de um homem chamado Enéas. Pedro, diz o texto, que ele estava viajando por toda parte e ele vai até Lida. Essa cidade de Lida é chamada de Lode no Antigo Testamento. Lida no Novo Testamento. E lá ele chega e encontra um homem chamado Enéas, que diz o texto que há 8 anos ele estava paralítico. Dizem os conhecedores de grego que no original é possível uma outra tradução, que não apenas que estava paralítico há 8 anos, mas desde 8 anos de idade. Não apenas há 8 anos corridos, mas desde a infância, desde 8 anos aquele homem era paralítico. Seja como for, aquele homem estava entrevado, paralisado, sem mover, estava de cama. E Pedro vai até ele, e ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Que palavra abençoada! Que palavra cheia de autoridade! Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tua cama. E ele foi imediatamente curado pelo poder de Jesus Cristo. Observe, os apóstolos começam a fazer exatamente aquilo que Jesus Cristo fez. Pregam o Evangelho, ensinam o Evangelho e curam os enfermos. E diz a palavra do Senhor que todos os que viram se converteram. Evidentemente, Lucas, quando diz todos, ele está ali dando uma ênfase. Na verdade, foram muitos, né? Todos, no sentido de muitos, se converteram ao Senhor, através daquele feito extraordinário de Enéas. Lembra que Pedro já tinha curado um paralítico na entrada do templo, em Atos capítulo 3. E logo depois nós vemos um milagre extraordinário, que é essa mulher, chamada Tabita. Tabita em aramaico, em grego Dorcas, que significa gazela. Essa mulher, ela era temente a Deus, diz o texto que ela era uma pessoa que andava com Deus, dava esmolas, tinha muito boas obras. O versículo 36 diz que ela tinha muito boas obras. E a palavra de Deus diz que aconteceu dela adoecer e morrer. E tendo lavado o corpo, possivelmente para o embalsamento, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Naqueles dias, irmãos, os discípulos de Cristo, eles tinham uma ardente expectativa de que eles não morreriam, não passariam pela morte até a vinda do Senhor, né? Isso estava tão forte dentro deles, que quando alguém morria, eles tinham fé suficiente para trazer de volta, né, as pessoas. Interessante isso, entendeu? Porque não é o único caso de ressurreição, você vê outros dos apóstolos ressuscitando. E ela morre, e é um pranto tremendo, muita gente chorando. E Pedro, que estava em Lida, e Lida fica perto de Jope, talvez tipo São Gonçalo e Niterói, pertinho, né? Eles souberam que Pedro estava em Lida, tinha curado Enéas, mandaram chamar a Pedro, para que ele estivesse lá com os irmãos em Jope, né? E aproveitasse e orasse para orar pela Tabita. E aí então Pedro chega, o verso 39 diz: Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Quer dizer, Dorcas, ela era, tipo assim, costurava, né? fazia roupas, não é? Essas coisas que as senhoras fazem, né? E aí então estavam chorando, desoladas. E Pedro, depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. Versículo 40. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Uma pergunta eu quero fazer: por que será que Pedro mandou aquele pessoal que estava pranteando e chorando sair do quarto?
Por que você acha? Por causa da incredulidade. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. O ambiente de fé, ele diminui quando existem pessoas que não creem. Muita gente que não crê junto, né? Se as pessoas que creem estão em minoria, parece que o nível de unção diminui. Porque, querendo ou não, a gente exala alguma coisa. Ou a gente vai exalar fé, ou a gente vai exalar incredulidade. Pedro disse, olha, quem crê fica, quem não crê sai. Todo mundo saiu. Né? Ficou só ele. Ele pediu para sair, por favor, saiam. Porque naquele ambiente de desespero, de pranto, eu fico imaginando pessoas se agarrando com ela. Né? Por que isso foi acontecer? Né? Cadê Deus que não cuida de nós? Tantos questionamentos, tantos murmúrios, tanta dor também junta. Pedro disse, olha, vocês se retirem. Ele se ajoelhou, ficou sozinho, se ajoelhou e se levantou. Você não vê Jesus se ajoelhando para pedir para Deus ressuscitar. Jesus ia lá e fazia, né? Mas nenhum dos apóstolos, eles oram ao Senhor e dão lá o comando, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Que maravilhoso, né, irmãos? Alegria depois de um funeral, hein? A alegria depois de um momento de pranto. Normalmente as pessoas terminam um funeral assim bem para baixo, elas querem normalmente ficar introspectivas, né? Elas querem ficar sozinhas, vão para casa tomar um banho e descansar, né? Normalmente depois de funerais. Nesse dia não, nesse dia foi uma festa, né? Porque o funeral acabou com júbilo, acabou com celebração, né? Então eles se reuniram e a Bíblia diz que muitos creram no Senhor. E esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope. Seria em toda São Gonçalo também. Se isso acontecesse aqui, na verdade, seria um acontecimento conhecido em toda São Gonçalo. Né? Pensou? Na funerária Boa Morte. Imagina, funerária Boa Morte. Está lá, a placa lá do lado, Boa Morte. Aí a pessoa está lá sendo velada. De repente acontece dela se levantar, né? Se levantar. Então, na funerária Boa Morte, houve uma boa ressurreição. Imagina, toda São Gonçalo iria realmente ficar impactada com esse feito extraordinário, como foi em Jope. E muitos creram no Senhor. Olha o 43. Pedro ficou muitos dias em Jope. Agora, preste atenção no que você vai ver. Essa expressãozinha, pouca gente presta atenção. Na casa de um curtidor de peles, chamado Simão. Depois que Pedro ressuscita Dorcas, ou Tabita, ele ficou muitos dias na casa de quem? Tá, Simão era quem? Marceneiro? Isso faz toda a diferença, hein, daqui para frente. Já começa a transpor barreira aí. Pedro é um judeu. Gente, Bíblia é um livro que foi escrito dentro de um contexto histórico, cultural, religioso. Cada frase dessa está atrelada a um ambiente que você tem que entender. Ele ficou hospedado na casa de um homem que trabalhava com bicho morto. Um curtidor de pele. Um camarada que trabalha com couro de animal morto. Simão. Pedro ficou na casa desse camarada. E ele já começou a transpor barreira, por quê? Porque a lei judaica, a lei mosaica, proibia um judeu, tá, de ter contato com bicho morto. E ele estava hospedado na casa de um cara, tá, cuja profissão era trabalhar com animais mortos. Então ali, ele já estava querendo demonstrar que a percepção dele estava mudando. Estava mudando. O Pedro que estava ali já não era o mesmo Pedro de antes. Alguma coisa estava mudando dentro dele, o Senhor já estava trabalhando. Por quê? Não é à toa que a visão que ele tem dos animais, que você vai ler daqui a pouco, se deu dentro da casa de um cara chamado Simão, que trabalhava com animais mortos. A lei levítica, lá em Levítico capítulo 11, proíbe de ter contato com animais mortos. Ali já começa por aí, né? O transpor as barreiras.
Pedro ficou na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Você poderia grifar essa expressão. Ficou na casa de um curtidor de couro. Faz toda a diferença daqui para frente. Aí nós vamos chegar agora no capítulo 10. Pedro e Cornélio. Vamos ler. Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um homem cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, tendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Presta atenção, Pedro estava em Lida, né? E de repente ele é chamado, ele vai para Jope, tá? E Cornélio está em Cesareia. E já manda chamar Pedro, que estava em Jope, na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Então, veja bem, agora a narrativa vai se deslocar para Cesareia. Aprender um pouco, né? De geografia. Cesareia. Essa cidade foi construída por Herodes o Grande em homenagem a César Augusto. Por isso que é Cesareia, né? Cesareia em homenagem a César, o imperador romano. E esse Cornélio, quem era ele? Ele era um centurião do exército romano. Tá? Ele era um cidadão romano, portanto, porque ele era um comandante militar do exército imperial romano. Então ele era um cidadão romano, portanto um gentio. Note bem, Pedro, que já está transpondo barreiras, já começou a quebrar a primeira barreira, se hospeda na casa de um curtidor de pele. E agora um gentio está querendo ouvir o evangelho. Está chamando por Pedro, que é um judeu. Olha que coisa interessante. E esse gentio chamado Cornélio era um comandante militar, um centurião, diga centurião. É legal você saber porque existem alguns centuriões na Bíblia. Jesus cura, por exemplo, a filha de um deles. Agora Pedro tem contato com outro. E lá em Atos 27, Paulo tem contato com outro centurião. Então, centurião é o quê? Um centurião, ele é um comandante militar, tá? Que faz parte das legiões romanas. Cada legião romana, gente, tem 6.000 homens. E o exército de Roma tinha várias legiões. Interessante, né? Quando você ouviu esse nome, qual é o teu nome? Legião. Legião é justamente aí, porque são muitos. Tá? São muitos, legião. São 6.000 homens, tá? Que são divididos em 10 regimentos. E cada regimento tem um nome. O nome do regimento de Cornélio se chamava Italiano. Né? Italiano não é aquele salgado que você conhece, né, de queijo e presunto, que você compra na lanchonete. O regimento italiano era o nome do regimento de Cornélio. Lá em Atos 27, existe outro regimento que a Bíblia chama de o regimento imperial. Então, cada regimento tem um nome. Cada regimento tem 600 homens. Então, uma legião, ela tem 10 regimentos, e cada regimento tem 600 homens, e cada regimento, ele tem 6 grupamentos de 100 homens. O centurião, ele comanda 100. Tá? Centurião, ele comanda 100. Então, de uma legião de 6.000, que divide em 10 grupamentos de 600, regimentos de 600, cada regimento tem 6 grupamentos de 100. O Cornélio comandava um desses grupamentos, tá? Do regimento chamado Italiano. Entendeu?
Esse regimento, que na Bíblia, na sua tradução, fala corte, né? A nova versão internacional, a Almeida século XXI, traduz como regimento, mas o nome antigo é corte. Esse regimento de Cornélio era chamado italiano, como está no versículo 1. E ainda haviam outros. Então, só para você entender, que um centurião comandava 100 homens do exército romano. Cornélio e sua família, eles eram pessoas que temiam a Deus. O texto diz que eles eram tementes a Deus. O versículo 2 diz: esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Eu preciso explicar a vocês para que vocês possam entender. Porque como a Bíblia é um livro que não é um livro que foi escrito hoje, ela usa termos, ela fala de circunstâncias que não existem mais. Por isso que eu preciso explicar para vocês. Um centurião comanda 100 homens. E ele era temente a Deus. Você precisa saber o que é temente a Deus aí, na Bíblia, não hoje. Hoje você é temente a Deus. Mas você não é temente a Deus igual Cornélio. Por quê? Porque haviam 3 tipos de pessoas em relação ao judaísmo. Haviam os judeus, haviam prosélitos e haviam tementes a Deus. Tá? Você vai ver isso em todo o livro de Atos. Todo o livro de Atos fala dos judeus, dos prosélitos e dos tementes. Então, o que acontece? Judeus são os filhos naturais de Abraão. Nasceram da semente de Abraão. Foram instruídos na tradição judaica. Circuncidaram. São circuncidados. Todo mundo sabe o que é circuncisão? É a remoção do prepúcio do genital do menino aos 8 dias de vida. Fica à vontade, pode entrar. E aí o que acontece? O judeu, não importa se ele está na terra de Israel ou se ele está fora da terra de Israel. O judeu, tem gente que confunde israelense com judeu. Tem gente que acha que judeu é quem nasce em Israel. Não. Não. Existem israelenses que não são judeus. Está na terra de Israel, vive em Jerusalém, nasceu em Jerusalém e não é judeu. Pode ser muçulmano, pode ser católico, pode ser espírita e pode ser ateu. Boa parte deles, inclusive, não crê em Deus. Está vendo como te surpreende? Judeu não é quem nasceu em Israel, é israelense. Agora, pode um judeu nascer no Brasil? Com certeza. Tem muitos, eu conheço alguns. Né? Meu amigo Hélio Zeitunes, de Niterói, família tradicional judaica, frequenta a comunidade judaica de Niterói. Onde que está as raízes dele? Nos judeus da Espanha, nos judeus de Portugal, né? Da Península Ibérica. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Judeu não é quem nasce em Israel. Judeu é quem é descendente de Abraão. Físico. Tá? Pode nascer em qualquer lugar do mundo, porque os judeus estão na diáspora, na dispersão. Eles não estão concentrados na terra de Israel. Então, veja só. O judeu, então, é filho de Abraão, cresceu dentro da tradição religiosa judaica, é circuncidado, pratica a fé judaica, dentro ou fora de Israel. Quem são os prosélitos, gente? Os prosélitos são gentios formalmente convertidos. Ou seja, não é filho de Abraão, mas creu no Deus de Israel e se submeteu à aliança da circuncisão. Circuncidou e se submeteu à lei, à Torá. A lei está completamente sujeito. Guarda o sábado, compreendeu? Não come o que é proibido a um judeu comer. Esse é um prosélito. A Bíblia fala deles? Todos aqueles versículos lá falam. Mateus 23:15, Jesus fala que os fariseus percorrem terra e mar para fazer um prosélito e tornam ele 2 vezes mais filhos do inferno. Jesus fala. Em Atos 2:11, diz que no Pentecostes tinham prosélitos também, não só judeus, mas prosélitos, convertidos ao judaísmo. Em Atos 6:5, nos fala de Nicolau, um prosélito de Antioquia. Nicolau, provavelmente, Antioquia da Síria, devia ser um sírio, tá? Um estrangeiro que creu no Deus de Israel e se converteu. Está lá em Atos 6:5.
um prosélito. E Atos 13:43 nos fala de prosélitos. Então, veja bem, prosélitos são gentios que se circuncidaram. E quem são os tementes a Deus? Os tementes são gentios que creem no Deus de Israel, deixaram os ídolos, não se dobram mais e se prostram diante de imagens, mas não se converteram formalmente. Ou seja, não se circuncidaram. Compreendeu? Não tem a marca física da aliança, apesar de temerem o Deus de Israel. Frequentam sinagogas. Pois bem, o nosso amigo Cornélio era um desses, temente a Deus. Compreendeu, gente? É um gentio temente a Deus. Outra temente a Deus, Lídia. Está lá em Atos 16:14. Lídia era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. De repente, ela está lá em Filipos, não é isso? E Paulo, ela ouve a pregação de Paulo, e a Bíblia diz que Deus abre o coração dela para atender o que Paulo dizia. Ou seja, Lídia, ela era uma temente a Deus. Ela cria já no Deus de Israel. Ela só não conhecia o Messias, que é o Cristo. Estão entendendo, gente? E Lídia se converteu, mas ela já era temente a Deus. Então, até a conversão de Cornélio, o único relato de um gentio convertido a Jesus é o etíope. Quantos se lembram dessa aula que eu dei? O etíope, né, o africano, o eunuco. Só a Dona Maria que se lembra. Quantos se lembram da aula? Gente, vamos refrescar a memória. Né? Esse etíope, o eunuco, né, ele estava voltando de Jerusalém para a Etiópia, que é o atual Sudão, e ele teve aquele encontro com o Filipe. Filipe perguntou, entendes o que leis e tal? Ele disse, como vou entender se não tem quem me explique? Ele se converte a Cristo. Esse aí é uma exceção, antes de Cornélio, não tem mais nenhum outro. E vai aparecer Cornélio. Não se fala de conversão de gentio, gente, até Atos capítulo 10, com exceção do eunuco no capítulo 8. Eu vou repetir, porque isso é um fato da maior importância se você está estudando Atos dos Apóstolos. Todas as conversões que acontecem até aqui foram de judeus. Judeus que já criam no Deus de Israel, eles passam a crer no Messias, que é Jesus Cristo. Com exceção, judeus. Atos 8 fala do etíope e Atos 10 fala do Cornélio. Tá bom? Muito bem. Então, Cornélio ele era temente a Deus. Esse Cornélio ele teve uma visão. O versículo de número 3, olha como ele era temente. Por volta da hora nona, e aí me cabe mais uma explicação. Por que hora nona? Porque todo judeu e prosélito e temente, às 3 horas da tarde, hora nona, às 3 da tarde. A terceira hora é 9 da manhã, a sexta hora é meio-dia, e a hora nona, 3 da tarde. Às 3 da tarde, ele estava orando, conforme todos os judeus oram. E foi no momento da oração que ele teve a visão. Um varão aparece para ele, um anjo, de vestes resplandecentes, e diz, Cornélio, e ele fala, que é, Senhor? O anjo lhe responde, tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Gente, eu acho lindo como Deus começa a transpor barreiras. Cornélio é um gentio, um não-judeu. Jamais um judeu se chegaria a um não-judeu para ter comunhão. E o próprio Deus tomou a iniciativa de ir até Cornélio, deu-lhe uma visão e lhe deu um comando. Vai a Jope e manda chamar Simão. Ele está lá na casa de um curtidor de peles. Deus estava trabalhando no coração de Simão, porque Simão já estava na casa de um curtidor de peles, alguém que trabalha com animal morto. Isso para um judeu já seria uma profanação.
entendeu? Uma aberração. Ir na casa de um gentio seria outra aberração. É isso que eu quero que você entenda. Porque se você ler isso sem eu te explicar, você não vai ver a força do que aconteceu. Desse transpor de barreiras para alcançar os povos gentílicos. Como que isso vai acontecendo ao longo da história. Porque Atos é um livro histórico. Ele narra a gênese do cristianismo. O nascimento, enquanto o cristianismo era embrionário, né? Nasceu 100% judaico. E ele vai se gentilizando gradualmente. Então, ele recebe essa visão do anjo e ele manda, então, os seus servos até Pedro. E o que acontece? A Bíblia diz que no dia seguinte, gente, Pedro também teve uma visão. Versículo 9. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta. A hora sexta, que horas? 6 horas? Que horas? Não, a hora nona é 3 horas. Meio-dia, gente. Era a hora do rango. É a hora do papá, ó. Já perto, ó. Olha só. No dia seguinte, já estavam a caminho, perto da cidade. Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta. E sentindo fome, olha só, era a hora do almoço. Quis comer, era meio-dia. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Agora, irmãos, vamos ver a visão que Pedro teve. Verso 11. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rasteiram pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. E aí, meus amados, o que acontece? Deus transpõe barreiras. Veja bem, Pedro está na casa de Simão, primeira barreira que ele está transpondo. Eu estou hospedado na casa de um camarada que trabalha com bicho morto. A lei não permitia. Segundo, ele está com fome. Detalhe, ele está com fome. Eu sei que você com muita fome, fala sério, você come até pedra, não come não? Está com muita fome, está com aquela fome, né? Fala sério. Pedra é exagero. Mas muita coisa que você faz quando não está com fome, peraí, né? Você nem lava a mão, mas está com fome, você está com fome, gente. Está com fome. De repente ele viu um lençol, ele viu porco. Você sabia que judeu não pode comer porco? Ele viu capivara. O judeu não pode comer capivara. Viu aquele peixe que o Márcio gosta, cação. O judeu não pode comer cação porque cação não tem escama. A Bíblia diz lá em Levítico que não se pode comer peixe sem escama, sem barbatana. Animal só que tem pata fendida e tem que ser ruminante, tem que ser o boi, né? Mas não pode ser o porco. Então a lei para o judeu, ela tem uma série de prescrições. Camarão, por exemplo. Você diz assim: ai, que bom que eu sou gentil. Não pode comer camarão. Aí fica vendo essa bicharada toda descendo do céu. E Pedro está com fome. E aí ele vê esses bichos todos, aves impuras, urubu, por exemplo. É verdade, a águia é considerada também um bicho imundo para o judeu. Aí não pode comer. Aí ele vê aquilo tudo. Ei, sou eu, sou o estômago. E ele está vendo, né? Ele está com fome. O senhor fala para ele assim: Pedro, levante-se, mata e come. Olha que legal. Que curioso. O texto diz: de modo nenhum, Senhor. Chama Jesus de Senhor.
E diz de modo nenhum. Será que a gente não é assim também? Meu amo, meu comandante, meu amo, meu chefe, meu proprietário. De modo nenhum. Né? Porque Senhor, no grego, Kyrios, dominador, amo, chefe, proprietário, cabeça, autoridade máxima. De modo nenhum, Senhor. De modo nenhum. E aí, então, segunda vez. Por quê? Porque Deus quer que ele transponha barreiras. O Senhor quer o quê? Que ele renove a mente. Pedro, mata e come. Não, de modo nenhum. E o Senhor está trabalhando com ele. Deus faz assim com a gente também, queridos. O Senhor, ele quer quebrar paradigmas, modelos, conceitos humanos, modelos errados que estão dentro da nossa cabeça. Entendeu? Pedro é o biótipo de todos nós. Sabe? Cabeça dura. Então o Senhor começou a transpor barreiras e quebrar paradigmas. E mata e come. Ele disse, não. Aí o Senhor falou, não chame de impuro ao que Deus purificou. Bom, a princípio você está pensando que, liberou o carré, né? Olha lá. A bicharada lá no lençol, né? E duas coisas que eu quero que você perceba. Primeiro, o judeu Pedro está na casa de um curtidor de couro. Já começa por aí. A transpor barreiras. Segunda barreira que ele transpõe, a visão do lençol, gente. Isso tudo está ligado. Foi na casa de Simão, um curtidor de couro, que ele teve essa visão. Né? Essas visões estão ligadas. Estão ligadas com a ida dele na casa de Cornélio. Olha que interessante. Olha como é que essas coisas estão todas ligadas. Então, nosso Deus é um Deus que, para transpor barreiras, ele renova a nossa o quê? A nossa mente. Quer colocar para nós, entendeu? O seu modelo que vem de cima, né? E não os paradigmas e os modelos humanos. Então tem que renovar a mente. Então diga para o irmão que está do seu lado, né? Para transpor barreiras, fala para o seu irmão. Fala mais alto. Mais alto. É preciso renovar a mente. Hein? É preciso renovar a mente. Então vamos ver o desenrolar da história. Enquanto Pedro meditava, vamos continuar lendo, gente. Enquanto Pedro meditava, o Espírito Santo falou com ele. Então o versículo 17. Enquanto Pedro, como é que ele estava? Minha versão diz perplexo. Refletia sobre o que seria a visão. Os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. Atenção, gente. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito Santo lhe disse, 2 homens te procuram. Levanta-te, desce, vai com eles, não duvides de nada, porque eu os enviei para ti. Não duvida de nada. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse, sou eu a quem procurais, por que viestes? Eles responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, então, convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido quem? Seus parentes e amigos mais chegados. É exatamente isso que a Patrícia vai fazer amanhã, né, Patrícia? Vai reunir os parentes e os amigos mais chegados. E nós vamos lá levar a palavra. Entendeu? Agora, olha para mim. Cornélio é um exemplo de anfitrião, hein? Daquele que recebe e daquele que mobiliza os vizinhos e os amigos. Olha, hoje vai ter um encontro aqui na minha casa, vai ter um culto,
Eu sei que Deus vai falar conosco, nós vamos ser abençoados. Você não pode perder. E as pessoas vieram para ouvir a palavra. E Pedro chegou lá. Então, o que acontece é o seguinte. Quando ele chega na casa de Cornélio, primeira atitude de Cornélio, se prostra diante de Pedro. Ficou tão feliz de Pedro ter ido, acabou se prostrando diante de Pedro. Há quem entenda que aqui não é uma idolatria, mas uma postura de respeito. Porque, por exemplo, diante do imperador eles fariam isso, diante de autoridades fariam isso. Ele entendeu que Pedro era uma autoridade. Mas Pedro disse, não para com isso. Se levanta, eu sou homem igual a você, entendeu? Mas chegou assim um pouco reticente. Olha o que ele diz, versículo 28. Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus. Como é que está na tua versão? Lê para mim aí quem tem a versão atualizada. Você não sabe qual é a versão que você tem? O que está na tua Bíblia? Qualquer um pode ler. 28. Está vendo? A lei não deixa um judeu ter comunhão com um gentio. Quem tem uma outra versão? Ajuntar-se. A da senhora. Muito bem. Então a lei proibia um judeu de ter comunhão, de estar junto, de se ajuntar, de se associar a um judeu. Mas ele disse o seguinte, olha aqui, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar de profano ou impuro, portanto chamado vim sem objeção. Então eu pergunto, a quem me mandaste chamar? Gente, esse versículo explica a visão do lençol. Você sabe quem é que estava naquele lençol? Quem é que era a capivara? Quem é que era o porquinho? Os gentios. Nós éramos, sabe, os peixes sem escama que ele viu, os camarões, os impuros, os gentios, os das nações. Éramos nós. Por isso que ele disse, Deus me mostrou, porque quando ele veio no caminho, ele veio meditando. Logo depois da visão que eu tive, um gentio chamado Cornélio me manda chamar. E o Espírito Santo disse, eu os enviei, vai sem questionar, vai sem duvidar. Ou seja, quem é que estava naquele lençol? Éramos nós. Então, qual foi a barreira que Pedro está transpondo? A barreira de um judeu chegar até um gentio. Compreendeu? Porque se isso não acontecesse, nós ainda não teríamos sido salvos. Tinha que transpor a barreira étnica. Um judeu não se fala com um gentio. Jesus já vinha dando exemplo disso. Ele, sendo judeu, conversando num poço com a mulher samaritana. Não é verdade? Que era meia judia. O samaritano não é nem uma coisa nem outra. Já falei isso aqui. O samaritano é o quê? É uma mistura de Rottweiler com Doberman. Entendeu? Vira-lata. Ele não é uma coisa nem outra. O judeu desprezava o samaritano. E Jesus estava dando atenção para ela. Conversando. Por isso que os discípulos ficaram admirados. Olha, o mestre está falando com a mulher samaritana. Como é que pode isso? Entendeu? Jesus, ele transpunha barreiras também. Porque as barreiras levantadas pelo homem, levantadas pela história, levantadas pelo diabo, entendeu? Ele, para alcançar o coração das pessoas. Deus me mostrou que nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Então, vai cair na prova, hein? Quem eram os animais imundos do lençol que Pedro viu? Mais claramente, porque a gente não está muito longe deles, né? Quem são os gentios? Somos nós. Nós somos esses animais considerados imundos, né? Muito bem, então, versículo 29. Aí Pedro diz assim, portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então eu pergunto, por que me mandaste chamar? Então Cornélio disse, faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora 9, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida
e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar, fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te for ordenado pelo Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse, na verdade, reconheço, olha aí, gente, que Deus não trata as pessoas com base em preferências, ou seja, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Está vendo, mais uma vez agora, ele sendo forçado a reconhecer, Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, olha que lindo, gente, aquele que teme e pratica o que é justo, ele é o quê? Aceitável. Não importa se judeu, se gentio, se o invoca, ele é recebido. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, quanto na terra dos judeus, como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predestinadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele. Depois ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que por meio do seu nome, todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Que palavra! Essa foi a mensagem de Pedro. O que Pedro falou? Que Deus não faz acepção de pessoas. Olha só, gente, olha a mensagem de Pedro esboçada. O esboço está todo aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 34. Recebe a todo o que o invoca. 35. Ungiu a Jesus de Nazaré. 38. Que andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos. Jesus morreu e ressuscitou. Versos 39 e 40. E ordenou a pregarmos essas boas novas de que Deus constituiu o seu Filho juiz dos vivos e dos mortos, Senhor de todos. Nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Que Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:33. Juiz de vivos e de mortos. Atos 10:42. Exaltado à destra de Deus. E todo que nele crê é perdoado. Amém, amados? Diga graças a Deus por isso. Bom, eles estavam ouvindo essa mensagem e algo extraordinário aconteceu. O versículo 44 nos diz: enquanto Pedro dizia essas coisas, olha, leia aí na sua versão, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. No meio daqueles porcos, capivaras, peixes sem escama, camarão que estava ouvindo a palavra, o Espírito Santo desceu. Olha a sabedoria de Deus, pastor Márcio, que coisa tremenda, né? Pregando a palavra, olha como é que o Senhor foi trabalhando na mente de Pedro. Cada versículo que a gente tem lido é o Senhor renovando a mente dele e tal. De repente, no meio daquela gentilhada toda, tudo romano, ninguém ali é filho de Abraão, o Espírito Santo cai sobre eles. Que coisa linda. Aí Pedro ficou admirado. Os crentes que... Olha só, gente. Os crentes que eram da circuncisão. Quem são esses? Aqueles judeus que
que estavam junto do Pedrão, mas que diziam: esses gentios, se vierem crer no Deus de Israel, tem que circuncidar. Vai ter que passar navalha. Vai ter que submeter a todas as leis que nós somos submetidos. Esses gentios ficaram admirados. Os crentes que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Oh, Deus maravilhoso! Porque os ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Ah, meus amados, houve um Pentecoste gentílico. Eu já falei de 2 Pentecostes. Atos 2, Pentecoste judeu em Jerusalém. Estão lembrados? Então, esse é o Pentecoste clássico. Pentecoste samaritano, Atos capítulo... Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Atos capítulo... Pentecoste samaritano, gente. Espera aí, só 2 de cada vez. E um pouco mais baixo, vocês estão falando muito alto. Está todo mundo afoito para responder, vai lá. Atos capítulo 7. Bom chute, irmã. Quase foi gol, bateu na trave. Na trave! Gostei do chute, né? Ninguém esperava que se você foi de bico, né? Hein? Atos capítulo 7 fala da morte de Estevão, né? Ali não houve um derramamento do Espírito Santo. Mas em Atos 8, por isso que eu disse que foi na trave, quase. Atos 8. E ninguém aproveitou para meter de cabeça, né? Tum, o rebote. Atos 8. É o Pentecoste samaritano, gente. Se lembra? Os samaritanos começaram a receber a palavra, Filipe, né, batizou, só que o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. Aí mandaram chamar quem? Pedro e João. Em Jerusalém, eles foram a Samaria impor as mãos sobre os samaritanos. Estão lembrados agora? Foi o Pentecoste samaritano, segundo Pentecoste. O Pentecoste dos judeus. Depois o Pentecoste samaritano e, por fim, o Pentecoste gentílico mesmo. Porque o Pentecoste judeu foi 100% de linhagem judaica. No mínimo, prosélitos. Né? O Pentecoste samaritano foi o Pentecoste meio dos vira-lata, né? Foi ali quem não é uma coisa nem outra, é samaritano. E o outro é gentílico mesmo. Pentecoste gentílico. Ali só tinha romano, Cornélio e sua turma. Então, gente... E detalhe, o que esse Pentecoste ele é diferente do primeiro e do segundo? O segundo Pentecoste, eles batizaram e não receberam o Espírito Santo. Mas o Pentecoste gentílico, esse de Atos 10, eles foram batizados com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. E Deus fez de propósito, se você quer saber. Por que Deus fez de propósito? Porque se dependesse de Pedro batizar aquela gente... Não ia ser batizado nunca. Não, Senhor, nunca comi nada impuro. Nunca. Comer alguma coisa impura é ter comunhão com o gentio. Batizar gentio? Então o que Deus fez? O vento sopra onde quer. O Espírito Santo é livre. Ninguém pode prender o Espírito Santo e dar ordens ao Espírito Santo. O Espírito Santo é livre, gente. Ele sopra onde quer. Como quer. E ele fez isso lá em Atos 10. Antes do batismo nas águas. Você vê, a regra bíblica é: aquele que crer e for batizado, não é isso? Receberá o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, convertei-vos, sejam batizados e recebereis o dom. Né? Mas Deus pode inverter isso? Tanto pode como fez. Tanto pode como fez. É por isso que eu atualmente evito ser muito dogmático, compreendeu? A gente tem que evitar muito dogmatismo, ou seja, colocar Deus dentro de um quadrado e dizer assim, não, esse aqui é o sistema onde Deus opera. O Senhor é livre, Ele faz como quer. Em Atos 10, Ele fez isso. Para surpresa de todos, Ele batizou os gentios, e os judeus da circuncisão ficaram admirados. Admirados.
Aí Pedro diz, 47, então Pedro disse: será que alguém pode recusar água para que não sejam batizados estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Alguém ousaria dizer: irmão Pedro, examinamos o estatuto da nossa denominação. Vou chamar, vamos levar a convenção. Como recusar água? Já está todo mundo batizado no Espírito Santo, falando em língua, profetizando. E agora? Irmão Pedro, vamos levar para o estatuto. O que diz a nossa denominação? E o Senhor transpõe barreiras. Está vendo como Deus transpõe barreiras? Está entendendo o sentido do que a gente está falando? É tremendo, gente. Eu, cada dia que passo, eu me maravilho mais com a palavra do Senhor. Eu fico mais maravilhado, sabe por quê? A revelação das palavras esclarece e dá sabedoria. E você começa a entender Deus a partir dessa revelação. Entender assim, né? Ter comunhão com Ele pela palavra. Você não consegue compreendê-lo completamente. Ninguém entende Deus completamente. Mas você vai andando com Ele. E você vai vendo, né, o agir, o operar de Deus. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Olha lá. Nosso Deus transpõe barreiras. Aqui nós temos dois círculos fazendo uma interseção. De um lado você tem o círculo com os judeus que existem na terra. De outro, você tem um círculo com os gentios. E na interseção desse círculo, você tem o que? Os escolhidos, a igreja. Quem é a igreja? A igreja são os chamados e os escolhidos, tanto dentre os judeus, como dentre os gentios. Vamos, para a gente concluir esse estudo, vamos para Efésios agora. Como Deus derrubou a barreira, a parede de separação, e de ambos os povos fez um povo, para a sua glória. Efésios 2, a partir do versículo 11. Podemos ler? Efésios. Portanto, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, gentios, está falando para a gente, vós, gentios, que por natureza são chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo. Olha como é que nós estávamos, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, agora viestes para perto, pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Que povos? Judeus e gentios. Fez um só povo, derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou paz para vós que estáveis longe, nos confins da terra, os gentios, e também para os que estavam perto, em Jerusalém. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros, nem peregrinos, imigrantes. Pelo contrário, sois gentios, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. E essa barreira foi destruída na cruz do Calvário. E de ambos os povos, ele faz um novo povo, um novo homem. Aos que estavam longe e aos que estavam perto. Destruiu a inimizade, reconciliou ambos com Deus pela cruz de Cristo. De maneira que agora o judeu não é melhor nem maior, o gentio não é pior e nem menor. Todos somos um em Cristo Jesus. E graças a Deus por isso, o Evangelho chegou até nós e nós hoje participamos dessa graça, junto com todos aqueles que creem nele também, dentre os filhos de Israel, mas não só dentre esses, entre também os filhos das nações, os gentios. E isso é tão importante entender, porque daqui para frente, de Atos 10 para frente, o livro toma uma outra conotação. Pedro desaparece do livro. Ele aparece só no Concílio de Jerusalém, para decidir o que fazer com esses gentios, porque gerou pano para manga. Gerou pano, deu assunto de discussão. Por quê? Porque uma ala mais ortodoxa, mais intransigente da igreja em Jerusalém, achava que os gentios tinham que passar na valha, a circuncisão. Entendeu? Só que Paulo já era um missionário, já estava fazendo missões, ele começou a ver gentios recebendo o Espírito Santo. E ainda teve a experiência de Pedro, né? De Pedro, que teve na casa de Cornélio, né? Filipe, que entrou entre os samaritanos, agora Pedro com Cornélio. E Paulo, com a igreja em Antioquia, começa uma igreja que começa a se expandir, uma igreja missionária. E tudo isso acaba desembocando num concílio. O primeiro concílio da igreja foi Atos 15. A pergunta é, que fazer com os gentios? E a gente vai ver que eles simplesmente disseram o seguinte: olha, deixa eles virem, estão recebendo o Espírito Santo, que circuncidar que nada. Não precisa disso. Contanto que eles deixem a idolatria, se abstenham da imoralidade sexual, da prostituição, que eles não comam carne de animais sufocados e se abstenham do sangue, ou seja, galinha molho pardo, chouriço. Está na Bíblia. E é para os gentios, hein, gente? E é para os gentios, hein? Está lá, a gente vai chegar lá. Está lá em Atos 15. Entendeu? E no demais, deixa eles andarem com Deus, frequentarem os cultos, eles vão aprendendo a palavra. Não vamos colocar peso que nem nós, os apóstolos judeus falaram, nem nós e nem nossos pais podemos suportar esse jugo, colocar jugo sobre o gentio. Não, deixa eles. Deus está trabalhando no meio deles. Deixa Deus trabalhar no meio dessa gente. Alguma pergunta, gente? Animais mortos por asfixia. Mortos por asfixia. Galinha, pato, galinha. Sufocado é isso. É você asfixiar o animal, né? A questão é a seguinte, olha só. Hoje, com a industrialização, porque antes, por exemplo, eu já vi minha mãe matando galinha para comer. Alguém aqui já matou galinha? Já matou galinha, dona Maria? Tinha pena da bichinha, não? Certo. Minha mãe é do interior, minha mãe vem de... Meus pais, né? Meu pai é de Carapebus e minha mãe de Maria Madalena, da Santa Maria Madalena, né? Então, quer dizer, da roça. Então, assim, eu já vi, ela trouxe, né, esse jeito caipira, né? E eu vi, lá no Rio Comprido, já matou, mas muito no início, né? Depois parou com isso. Hoje em dia, é tudo industrializado. Você vai no mercado e compra. Não é assim? Bom, gente, não tem como você saber o que é e o que não é. Aí tem outro ponto, né? Paulo diz assim, compre sem ficar perguntando muito a procedência. Esse é um princípio para nós. Vem cá, ele fala isso lá em Coríntios. Ó, comida sacrificada ao ídolo, posso comer ou não posso? Paulo diz assim, olha,
em si nada é imundo, recebido com oração, com ação de graças, tudo é santificado. Agora, não fica perguntando não, entendeu? Porque lá em Corinto, os animais eram oferecidos no templo e depois levados para o mercado, em Corinto. Então, Corinto era uma cidade que vivia assim, entendeu? Então, os crentes, assim, pô, mas a gente não viu, não fica perguntando nada não. Ora, agradece. Mas a gente aqui hoje é industrializado. Você não sabe, por exemplo, já ouvi falar que McDonald's, que dono de McDonald's é satanista, que o Big Mac é consagrado a Satanás. Olha, você não sabe, mas tem uma música, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picos, um pão com gergelim. Se você ouvir isso ao contrário, não sei o que lá, não fica perdendo tempo com isso. Entendeu? Não ficar perdendo tempo com essas bobagens, né? Na verdade, são bobagens. Agora, assim, se você sabe que por exemplo, acabou de ver saindo do centro espírita, entendeu? Por exemplo, você não vai comer galinha, prato de farofa da esquina, não vai? Não vai, né? Você não vai comer, né? Você entendeu? Você não vai comer. Você está vendo que aquilo ali é consagrado. Aí a tua consciência vai pesar. Paulo fala por causa da consciência. Não é por causa do alimento em si. É a consciência. Meu Deus, comi uma coisa que é consagrada ao demônio. O demônio participou daquele banquete junto comigo. Ai, que nojo. Deus me perdoa. Aí fica com a consciência pesada. Vou ter retaliação. Aí, meu irmão, tudo que você não faz por fé está pecando. Tá? Então, assim, se você sabe que não coma. Se você não sabe, não fique sondando, não. Né? Você vai na pensão, quer saber qual é a religião da dona da pensão. Entendeu? Você vai comer um peixe ali não sei onde. Eu quero saber se o dono desse restaurante é... Não vai ficar sondando, né? Quem procura acha, né? Entendeu? Meu Deus, te dou graças, bendito seja o teu nome. Maravilha por essa anchova que está aqui na minha frente. Sei, assim, em altares, né? Assim na parede. Eu acho o seguinte, se isso não te incomoda, se você come com tranquilidade, vai e come, dá graças a Deus e come. Entendeu? Agora, se você... Olha só, gente, nós estamos falando... E quando a gente for estudar Coríntios é uma carta maravilhosa, trata disso. Coríntios fala da questão do casamento, da questão da moralidade sexual e do negócio de comida consagrada a ídolos. A gente vai estudar Coríntios ainda um dia, Deus há de permitir. Escuta só, gente, olha só, sério, isso é sério. Se você tem consciência tranquila, não há problema nenhum. O Senhor já falou que não é pecado. Agora, se lá dentro de você tem um senão, um desconforto, então não coma. A mesma coisa é carne. No tempo de Paulo, uma parte boa da igreja não comia carne. E Paulo diz assim, um crê que de tudo pode comer. O outro que tem a consciência mais sensível come só legumes. Aí a lei do amor, né? Quem come legumes não critique quem come carne. E quem coma carne não fique criticando quem come legumes. O reino de Deus não é comida e nem é bebida. É justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Quer dizer, o reino de Deus não consiste em comer ou deixar de comer. O reino de Deus consiste em ter uma boa consciência diante de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não pergunto. Eu faço a minha refeição, claro. Eu vou lá no restaurante e o nome do restaurante é o nome de uma entidade de candomblé, eu não entro. Não preciso nem perguntar, não vou entrar. Agora, normal. Aí cheguei lá dentro, o garçom me serve, né, com uma imagem lá de Aparecida. Agora já sentei, está tranquilo. Vai chegar na mesa, vou dar graça e vou comer. Ué? Não dei nem para Bahia. Comer acarajé, né? Aquela rabaiana lá, eita, aquelas pimentas lá. Aí o crente come um acarajé daquele, aquela pimenta quente, ele bota na boca, começa a cuspir fogo, ele disse, esse prato está endemoniado. Ele vai botar a culpa no prato, gente, é a pimenta da baiana. A gente tem que também ter equilíbrio, né? Tem que ter prudência. Vamos lá, uma perguntinha, fala.